alunos, tudo bem? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Jéssica e vou continuar com vocês a matéria que a Paula já começou, sobre hidráulica e hidrometria. Eu sou formada em engenharia hídrica, então é uma matéria que eu tive muito contato, não só na minha graduação, mas também durante o meu mestrado. Então, eu vou aproveitar o assunto para utilizar essa questão da minha experiência no mestrado no estudo de caso ao longo da aula. Eu vou explicar para vocês ao vivo como vai ser a dinâmica da aula, antes de vocês entrarem aqui e assistirem o vídeo do conteúdo, e depois também a questão dos exercícios e da parcial 1. Então, fiquem bastante atentos também lá na aula presencial, não é só acompanhar os vídeos. E para que esse vídeo, funcione, é preciso o engajamento de vocês. Não adianta eu gravar o vídeo, aqui uma ferramenta que eu estou utilizando nesse momento, semana que vem vai ter uma plataforma da faculdade específica para isso, se vocês não se engajarem de assistir e de participar. Estamos juntos aí nessa fase, logo passa essa questão da quarentena, estaremos, se Deus quiser, juntos presencialmente. Enquanto isso, contem comigo no meu e-mail, já podem anotar aí, jessica.sjesus@pitagoras.com.br. Professora, tem como anotar aí? Tem. Vou colocar aqui para vocês ficarem mais seguros. jessica.sjesus@pitagoras.com.br. Em J minúsculo aqui, pareceu maiúsculo por conta de conversão do PowerPoint. Então, podem entrar em contato comigo através do e-mail. É preferencial que seja por esse e-mail, ao invés da mensagem do AVA, se for uma mensagem mais próxima de quando vocês querem falar comigo, porque o e-mail é mais rápido. Como tem muita solicitação em cima daquela mensagem do AVA, às vezes está travando. Então, utilizem o e-mail do Pitágoras para conversar comigo, que durante as nossas aulas, mesmo com o vídeo rolando, eu vou estar, e também nos momentos tirar dúvida, vou estar sempre de olho no e-mail. Entrando na matéria em si, hoje nós vamos falar sobre, na unidade 2, seção 2, sobre bombas e reservatórios. Vocês já viram bastante conteúdo, já viram a questão dos tipos de perda de carga, a perda de carga localizada, a perda de carga distribuída, como se calcula essas perdas de carga, e hoje nós vamos dar uma aprofundada em bombas e reservatórios. Começando com a questão dos reservatórios. O que são os reservatórios? Provavelmente quando você era mais novo, você já foi visitar alguma estação de tratamento de água, talvez até te mostraram nessa visita ou comentaram sobre um reservatório de água. Portanto, a água que é tratada nas estações, ela passa em alguns pontos da rede de distribuição de água por um período de armazenamento. E onde é feito esse armazenamento? No reservatório. Existem vários tipos de reservatório em cálice, reservatório circular, que é o mais comum, reservatório elevado, mas não é o grande foco aqui esses tipos de reservatório. O fato é que os reservatórios são uma peça fundamental na rede de distribuição de água. Por quê? Passando meu e-mail aqui, Por que nós temos esse reservatório? São questões que nós vamos refletir junto com algumas outras perguntas desta aula. O que é interessante você se perguntar, se indagar? Vamos ver se a sua bagagem já ajuda a ter uma noção dessas provocações, dessas perguntas, provocações que eu vou fazer para vocês agora. Olha aí, ó. Como você acha que é o comportamento dessas interligações entre os reservatórios? Então, os reservatórios, eles se interligam, professora? Sim. Então, não é apenas um reservatório no sistema? Geralmente, não é apenas um reservatório no sistema. Mas, esses reservatórios, eles possuem a mesma função? Vamos ver isso. Então, existem mais de uma função para os reservatórios. Existem mais de um tipo de reservatório.
Falando nisso, olha a segunda indagação aí, ó. Quais reservatórios são abastecedores e quais são de compensação? Então, já vemos aí que já podemos ver que existem dois tipos principais de reservatórios, os abastecedores e os de compensação. Provavelmente você já pensou no abastecedor. Tudo bem, então eu preciso de um reservatório que vai abastecer, que vai fornecer água. E o de compensação? Daqui a pouquinho nós vamos entender o que é esse de compensação. Terceiro ponto da nossa aula hoje, ó, em situações em que a topografia não favorece a passagem de fluxo de água por gravidade. Por gravidade é quando não é necessária nenhuma força externa, né? Apenas a força da gravidade já conduz essa água de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Basta pensar aí no princípio do rio, de uma cachoeira, como a água corre, sempre dos pontos mais altos, numa bacia hidrográfica também, até o ponto mais baixo. Trazendo esse princípio da natureza para um reservatório, uma rede de distribuição de água dentro da cidade, acontece a mesma coisa. A água consegue do ponto mais alto para o ponto mais baixo por gravidade, mesmo estando ali o sistema pressurizado, que é quando a tubulação está completamente cheia de água. Acontece isso, está pressurizado. Então, quando isso não é possível, quando a gravidade não favorece, a topografia, né, não favorece, como é feito isso então? Como é feita essa distribuição da água? E a última indagação aí para nosso conteúdo de hoje, como dimensionar uma adutora de modo eficiente? A adutora seria ali a tubulação que transporta essa água. É só dimensionar? Não, temos que dimensionar de uma forma que isso seja eficiente. Nós vamos analisar como fazer isso também no conteúdo de hoje. Vamos lá! Então, nós temos aí, ó, a primeira aqui da parte azul, uma explicação do porquê é necessário o reservatório. A grande questão da necessidade do reservatório é que o consumo de água ao longo do dia, ele não é um consumo de um volume constante, de uma vazão constante no sistema. Perceba na sua casa, cada hora você não consome água de uma forma diferente? Quanto de água você consome durante o dia? Quanto de água você consome na madrugada? Não é assim? Então, existem variações e mesmo ao longo do dia, existe uma variação também desse consumo de água dentre os horários. E ao longo do ano também existe essa variação ao longo das estações. Então, nós temos aí que os reservatórios, eles são importantes porque eles pegam a água como se fosse uma poupança. Poupança não é assim? Você guarda o dinheiro, sei que é difícil poupar, principalmente agora, né? Mas você pega o dinheiro numa época que está sobrando e guarda esse dinheiro para utilizar numa época de carência, de necessidade maior. O reservatório ele faz isso. Ele guarda a água no momento de baixo consumo para que se possa ser consumido depois. No momento em que vai ser super demandado, vai ter uma alta demanda nessa água no sistema. Nesse momento, o reservatório entra para ajudar, essa poupança de água entra para ajudar. Então, nesses sistemas, é uma grande variação do consumo ao longo do dia. Então, o reservatório é necessário. E quando você falou, professora, dos dois tipos de reservatório? Então, nós temos aqui o R1, que é o reservatório abastecedor, que eu destaquei em amarelo aí no texto, e os reservatórios de compensação. O que é isso? A estação de tratamento de água, ela envia água para um reservatório principal, que vai fazer a distribuição desta água. Então, após o tratamento, envio dessa água para um reservatório num ponto geralmente
já com a cota topográfica mais alta, que vai favorecer a distribuição dessa água para diferentes pontos da cidade. Certo? Mas e o reservatório de compensação? O reservatório de compensação é quando essa água já saiu do reservatório principal e ao longo do trecho da cidade, da rede de distribuição, este reservatório, essa água não, quando ela não precisa ser tão utilizada naqueles momentos de baixo consumo, essa água vai passar para onde? Essa água vai passar direto para o reservatório de compensação. Então, se ela não foi utilizada, ela passa direto pela tubulação e com a força que ela tinha, ela entra no reservatório de compensação. Por quê? Porque quando o reservatório principal, num momento de alto consumo, for mais demandado depois e ele não der conta, essa água que estava no reservatório de compensação volta e auxilia o reservatório principal. Então, nos momentos de baixo consumo, o R1 ele envia água para a cidade e o que sobra de água manda para o reservatório de compensação. Nos momentos de alto consumo agora, o reservatório R1 tentou mandar água para a cidade, mas faltou para alguns pontos. Então, o reservatório de compensação entra para ajudar. Então, este é o princípio principal. Esse é o princípio de funcionamento. Caso ficou alguma dúvida, podem voltar a indagar eu no momento que estivermos online hoje à noite. Mas a ideia é essa. O que mais que nós temos aí, além desses dois conceitos de reservatório? Eu trouxe para vocês um estudo de caso. Toda essa questão da rede de distribuição, eu consegui ter contato no meu mestrado. Eu fiz mestrado na Universidade Federal de Itajubá e fizemos um estudo de caso, né, com um trabalho de campo em São Lourenço. Provavelmente vocês já ouviram falar ou conhecem por ser uma cidade turística. E São Lourenço, o que acontece lá nessa rede de distribuição? Nós podemos ver aqui uma ilustração de uma captação que é feita no Rio Verde. Após essa captação, a água ela é bombeada para um ponto mais alto, que é uma estação de tratamento de água. Após essa estação de tratamento de água, é enviada aí para uma estação elevatória de água tratada num bairro chamado Vila Nova. E então é feita a distribuição. Todos esses pontos verdes são reservatórios existentes ao longo da rede. Então, nós podemos ver aqui o quê? Podemos ver que não é apenas um reservatório. Existem vários reservatórios aqui ao longo da rede de São Lourenço. Temos também aqui, né, ao longo destes reservatórios, temos aqui, a rede de distribuição, que está sendo bastante simplificada aqui, ilustrada de azul, e alguns pontos que nós chamamos de buster, que seria a bomba, alguns pontos dessas bolinhas alaranjadas, pode-se dizer assim, que representam pontos do sistema que tem necessidade de bombeamento. O que nós podemos entender? Que do reservatório até esses pontos em azul, o que aconteceu? A topografia deu conta, a gravidade deu conta de mandar a água. Deu conta de mandar a água. Quando chegou nesse ponto, a água como se fizesse uma curvatura no terreno. Ela chegou nesse ponto. Muitas vezes, pela pressão, ela até consegue subir mais um pouco, mas chega até parte de um morro. Ela como se fizesse um V. Ela desceu, 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 atingiu os pontos planos, começou a subir num trecho alto de um bairro, pela pressão que ela tinha, mas atinge só uma parte. Então, a parte mais alta, que é o restante, que é esses casos aqui, precisa de uma bomba, um buster, que vai vai impulsionar a água para esses pontos mais altos.